Boa tarde, ou boa noite ou bom dia, depende da hora que você vai estar assistindo, certo? Eu tenho sentido no coração de começar a fazer alguns estudos sobre Yeshua, Jesus, que nós conhecemos como Jesus no Brasil, certo? Eu sei que tem gente muito melhor do que eu para falar sobre Jesus, para contar a história dele. Mas eu também quero participar, ok? Então, eu me apresento, eu sou a Helena, ou irmã Helena, ou dona Helena, como você desejar me chamar, não me importo com isso. Então, eu conheci Jesus, que hoje eu chamo de Yeshua, eu conheci através da leitura da Bíblia, entre 1978 e 1979, eu decidi que era o caminho que eu tinha que seguir. Depois eu procurei uma igreja e comecei a frequentar uma igreja evangélica, né? Até que tem me ajudado o Senhor. A história é muito longa, mas a gente veio aqui para falar de quem? Jesus, Yeshua. Então, nós vamos começar com as profecias sobre o nascimento dele, ok? O profeta que mais profetizou sobre o nascimento dele, que é o número 1, a maioria dos cristãos evangélicos conhece. Agora também nós já temos o grupo dos messiânicos, mas todo mundo sabe que é o livro de Isaías. Isaías é um livro interessante. Encontrar um livro de Isaías novo, intacto, quer dizer, novo não, quero dizer assim, que dava para entender o que estava escrito nele. Porque essa Bíblia que nós temos em mão, que tem a antiga aliança e a nova aliança, ela foi passada para o grego e depois para o latim e chegou no português. Mas esse livro de Isaías que eu estou falando, que encontraram no Mar Morto, ele estava, eu creio que é no hebraico, viu? O aramaico. Desculpa que, quanto isso, eu não pesquisei se ele estava escrito no hebraico ou no aramaico, mas eu acho que era no hebraico, ok? Então, você vê, hoje em dia é difícil achar um livro original, um manuscrito, aquele que foi escrito à mão. Mas acharam o livro de Isaías, glória a Deus, né? Então, nós vamos começar com Isaías 9, né? Aonde começa as profecias sobre o nascimento de Yeshua. Então, nós vamos ler Isaías 9, versículo 2, que diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isso até hoje acontece quando você entrega a tua vida para Jesus, para Yeshua, ok? As pessoas vivem na escuridão. Não é escuridão, falta de luz, não. Luz tem bastante. Energia elétrica, eu tô falando. Conhecimento também tem bastante. Mas a luz de Jesus está faltando, ok? Está faltando muito. Não estou falando aqui como uma coisa religiosa, nem... Aí você pode até pensar, que religião essa mulher tem? Porque eu estou usando meu lenço. Eu ganhei de uma querida lá na Itália, esse lenço, eu amo ele. Então, eu não sigo religião, ok? Eu frequentei muitos anos a igreja evangélica
vou ainda, não sou assim aquela participante assídua da igreja, mas eu vou ainda, não tenho complexo, graças a Deus. Não tenho complexo de igreja evangélica, já falei isso. Gosto muito dos louvores, sabe? Os louvores brasileiros, tem muitos louvores que são uma bênção, que sabe que a gente sente uma presença do Eterno quando a gente começa a louvar, sente a presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que é um, ok? Então, explicando, né? Que eu não sigo nenhuma religião. Eu gosto muito dos ensinamentos dos messiânicos. Messiânico que é em Jesus, no Messias, no Cristo, tá? Não é a religião japonesa, não confunda as coisas. Tem gente que acha que quando a gente fala messiânico, tá falando de uma religião japonesa. A gente não tem nada a ver. Messiânico vem de Messias, e Messias é Cristo no grego, que seria, nosso português seria ungido. Só que ninguém dificilmente usa essa palavra. A pessoa fala, eu sou cristã, ela não fala, eu sou ungida, não é? Ok? Mas é a palavra. Messiânico vem de Messias, que significa ungido. E o Cristo. Para línguas. Eu sei que a pessoa vai falar assim, não, mas no hebraico é diferente. Tudo no hebraico é diferente, tudo no hebraico é mais completo. Então, Mashiach, HaMashiach, que seria o HaMashiach. É completo, né? Nossas línguas são mais pobres nesse sentido religioso, mas nós conhecemos assim como Cristo, como no português pode-se falar também Messias, né? E que é mais claro para entender, ungido. Então aqui Isaías profetizou que o povo, Isaías 9:2, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que essa luz resplandeça em você. Nós precisamos dessa luz todos os dias, todos os dias. Se essa luz não entra nos nossos problemas, a gente passa mal. Se não tiver, tem hora nas nossas vidas que se não tiver essa luz para entrar, a gente vai ficar na escuridão dos pensamentos, na escuridão da fé, da incredulidade, né? No caso seria a incredulidade, é como se você entrasse uma escuridão. Entre o desespero é como se entrasse uma escuridão. Mas aí vamos receber a luz, essa luz que ela resplandece. É uma grande luz sobre o que habitavam na região da sombra da morte, resplandece a luz. Às vezes nós estamos na sombra da morte, na sombra do desespero, na sombra da enfermidade, na sombra da angústia, de tantas coisas, mas a luz precisa entrar, porque quando a luz entra, quando você chega num quarto escuro, que você acende a luz, não fica tudo clarinho? Se você tiver uma lâmpada forte, ela vai ficar mais clara. O quarto vai ficar mais claro. Então, que a luz de Yeshua, do Espírito dele, seja forte em você, seja forte em mim, para que nós possamos enxergar mais claro. Só que também quando nós começamos a enxergar mais claro, a gente vê as impurezas. Você sendo uma luz forte no quarto, você fala, nossa, tem uma poeira ali que eu não limpei. Dependendo do lugar, se você mora numa região de campo, onde tem mato por perto, você vai falar, nossa, tem uma aranhazinha ali. Às vezes até aquelas mini lagartixinhas andando. Por quê? Porque a luz, ela ilumina, ela mostra tudo. Agora, se você fica no escuro, você não vai ver nada. Então, venha para a luz. Venha para Jesus. E esse menino, aqui nós vamos falar sobre esse menino que ia nascer. Aqui em Isaías 9:6. Quem seria esse menino? Aqui fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quanta coisa linda, né? Quanta coisa linda. Quanta coisa linda. E por que nós não vivemos isso? Porque a gente está deixando a escuridão entrar nos nossos pensamentos, na nossa mente. Vamos nos libertar da escuridão e deixar a luz entrar. E aqui nós vamos ver essa profecia de Isaías se cumprindo. Isaías profetizou que a virgem ia dar luz. Alguns traduz, fala que não estava virgem, que estava apenas uma jovem, mas as jovens naquela época eram muito protegidas pelos seus pais. Quando estava em estado de noivado, como no caso de Miriam, Maria, que se conhece como Maria, era uma proteção, era um cuidado, porque se a pessoa tivesse qualquer caso com alguém durante o noivado, ela podia ser apedrejada. É sério. Se você ler a história, você vai entender. Então, essa jovem, que seja jovem, ela era uma serva do Eterno, que estava sendo preparada para o nascimento do Messias. Até hoje tem muita gente por aí que adora Maria. Não precisa adorar, basta honrar só, ok? Aqui fala assim, que veio aqui, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré. Eu fui nessa cidade. Deus me deu a honra de ir nessa cidade, só que ela hoje não pertence aos judeus. Nesse momento ela não pertence aos judeus, mas nós estamos orando para que ela volte, para que os judeus... eles querem a cidade, mas que eles não queiram só a cidade, queria também o Messias. Deixa eu continuar lendo que eu me distraí. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Desposada significa noiva, comprometida, ok? Com um homem cujo nome era José, ou Yosef, se você quer do hebraico. Esqueci de avisar, eu gosto sempre de falar as referências. Eu estou lendo a Bíblia Almeida Fiel, ok? Corrigida. Eu não gosto muito de Bíblia atualizada. Acho que vou deixar, depois que eu aprendi umas coisas aí, eu não sou muito chegada à Bíblia atualizada. Eu leio, mas não sou muito chegada. Então eu peguei essa que é a Fiel. As traduções, elas modificaram algumas coisas. Então, a gente vai atrás, a gente busca, a gente tenta se aproximar daquelas que estão mais próximas ao original, ok? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, ou Miriam. Casa de Davi era a descendência, ok? Davi, naquela época, já tinha saído desse mundo há muito tempo, mas a descendência dele ficou, ok? E vindo o anjo ante ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo.
Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Algumas pessoas hoje em dia vê anjos, pouquíssimas. Eu, por exemplo, eu nunca vi um anjo. Pode ser que eu tenha visto pessoas que veio como anjo na minha vida, mas da forma que Maria viu, eu nunca vi. E ela, imagina você tá assim, de repente, fazendo alguma coisa e te aparece, você tá dentro do seu quarto, ou na cozinha, ou sei lá, sozinha no lugar e te aparece um anjo, começa a falar com você. Como é que você vai reagir? Pois é. Ela turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Então ela pensou, né? Nossa, por que um anjo me apareceu? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Aqui já tem graça. A graça ela já existia antes de Yeshua nascer, tá? Que já tinha graça. Ela achou graça. Se ela achou é porque ela já tinha. Achou graça diante de Deus. Ok? Graça, como é ensinado, é favor imerecido. Eu não mereço algo, mas Deus me dá. Isso é graça, certo? Disse então o anjo a Maria: Não temas, porque achastes graça diante de Deus. De Deus, o eterno, soberano, todo-poderoso. O grande eu sou, o grande eu serei. Ok? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus na tradução, ok? Pode ser Yeshua na tradução que vem do aramaico, pode ser Yahushua, eu sei que tem uma que vem do aramaico, uma que vem do hebraico, uma Yeshua e outra Yahushua, ok? Mas não vamos confundir. E no nosso português conhecemos como Jesus, certo? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Entregaram ele para ser morto porque ele falava, sou filho do Altíssimo, ok? Isso aqui, talvez para você, não significa muita coisa, mas para aquele povo naquela época significava muita coisa, a ponto de uma pessoa ser condenada à morte por se declarar filho do Altíssimo, certo? E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ok? Na carne, como homem, Yeshua tem como pai Davi. Falando humanamente, ok? E reinará eternamente na casa de Jacó. Jacó é todo Israel. É todos os filhos dele, não é só Judá, é todos. E Yeshua reina sobre todos. E nós, gentios, somos unidos a eles, certo? Então, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Eu vou parar por aqui hoje, para que não fique muito grande o vídeo. E então o reino de Yeshua não tem fim. Ele cumpriu aquilo que ele veio. Depois a gente vai falar mais. E ele retornará para outra etapa, ok? A etapa do
do reino milenar. Aquilo que os judeus tanto queriam de Yeshua vai acontecer no milênio, ok? Então vamos parar por aqui, ficam todos na paz, na Shalom, Shalom do Eterno. A todos vocês, até a próxima. Shalom.